Salve, salve você, meu caro amigo, minha cara amiga, salve, salve você que está estudando para concurso, você que está aqui no Fox Concursos, eu sou o professor Júlio Reiser. Estou aqui para falar para você sobre uma matéria chamada Atendimento ao Público. Eu trabalho como professor já há mais de 17 anos, muitos dos quais trabalhei como professor de curso pré-vestibular, de cursos pré-vestibulares no Brasil todo, lecionando disciplinas como atualidade, história, sociologia, filosofia e no campo do trabalho também atuo com palestras e treinamentos, consultorias em vários assuntos, inclusive este que eu vou trabalhar com você, atendimento. Vendas, comunicação, performance e tudo mais. Por isso, eu quero trazer para você a realidade das provas de concurso público e também um pouco das experiências que eu tive ao longo desse tempo todo e que contribuirão para você desenrolar muito bem a questão, para você desenrolar muito bem a sua prova e conseguir, obviamente, ter o bom desempenho que você precisa, que você quer. E quando se fala de atendimento, a gente fala de uma relação muito legal, porque é uma matéria, uma disciplina que na prática nós experimentamos todos os dias, em todos os momentos. Todos os dias você vai a um restaurante, você experimenta o atendimento, você vai a uma loja de calçados, você vai a uma loja de roupa, você vai ao supermercado, você, enfim, a um hospital, dentro do serviço público, você está em constante contato com isso que nós chamamos de atendimento. E você sabe que o atendimento ele está ligado, está relacionado a esse circuito básico aqui, onde nós temos uma pessoa e essa pessoa representando normalmente um lugar, um serviço, uma empresa, tá certo? Que atende, que presta um serviço a outra pessoa. Então veja que nós temos aqui pessoas linkadas e ligadas por serviços prestados e um desses serviços é o atendimento. O atendimento, hoje, no século XXI, ele é o grande diferencial das empresas e dos negócios. O interessante é que o atendimento ele é superior, inclusive, até à qualidade do produto. Se você vai a uma loja de calçados, imagina a situação, você vai a uma loja de calçados, o calçado que você adquiriu lá é bom, mas não é tão bom, mas é bom. É bom. Só que o atendimento não é sensacional. O atendimento é algo espetacular. Você se sente bem atendido, bem envolvido, você se sente valorizado como pessoa, você se sente humano, você se sente importante. Você volta lá. Você volta lá. Mesmo que o calçado não seja tão bom assim. Mas se você fizer a compra numa loja de calçados, uma loja com um calçado excelente, mas o atendimento é uma porcaria, você não volta mais. Restaurante é a mesma coisa. Você vai a um restaurante, talvez a comida demore um pouquinho, talvez a comida não seja a esperada, às vezes demora mais do que o previsto, às vezes o preço é um pouquinho salgado, mas o atendimento é sensacional. Quando você chega lá, o maître vem te receber, o garçom te recebe com simpatia, você é bem atendido, você tem todas as suas solicitações atendidas, as informações fornecidas, você é atendido com simpatia, com gosto, com vontade, por pessoas que realmente querem resolver o seu problema, por pessoas que realmente se interessam pela sua presença ali. Você volta. Agora se você vai num restaurante, onde a comida é boa, tudo mais, o atendimento é péssimo, você não volta. Então hoje, no século XXI, tudo gira em torno de pessoas. As pessoas são o maior ativo que existe dentro de uma organização. As pessoas são o maior ativo que existe dentro de uma empresa. E o cuidado com as pessoas diz respeito a este trabalho que eu vou falar com você, diz respeito ao atendimento. A forma que você atende, a maneira que você se apresenta, as informações que você fornece e tudo mais. Por isso é essencial o entendimento sobre atendimento. Atendimento pode ser visto como uma coisa relacionada a dar o quê? A dar atenção. A dar atenção ao cliente, à pessoa que está sendo atendida por você, a se interessar por ela. Por isso que neste bate-papo eu vou falar para você sobre os princípios do atendimento, a qualidade do atendimento, quais são os pontos-chave para um bom atendimento, o próprio atendente, quais características ele precisa ter. E você, dentro do serviço público, vai lidar constantemente com pessoas que são clientes e cidadãos, ou cidadãos e clientes, e você precisa estar disposto a fazer um bom atendimento, a ter uma excelência no seu atendimento, porque é isso hoje o grande diferencial das organizações no século XXI. Não é tecnologia, não é só a disciplina, é o atendimento. Gente. Fazer o cliente comprar de você, fazer o cliente comprar sempre de você e fazer o cliente vender para você. Isso só é possível
com um bom atendimento. E quando eu falo vender ou comprar, eu não estou falando necessariamente de uma relação de troca por capital, não. Eu estou falando, sabe do quê? De comprar a sua ideia, de comprar a sua empatia, de conseguir entender aquilo que está sendo transmitido e tudo mais. Por isso que o atendimento é fundamental. Na evolução da administração pública no Brasil, nós passamos por 3 fases. Atualmente estamos na 3ª fase, digamos assim, de modelos de administração. A primeira fase era patrimonialista. A patrimonialista era uma fase onde nós não tínhamos uma preocupação com o cidadão. Inclusive a questão social era tratada como caso de polícia, isso ficou muito claro na República Velha. Depois nós tivemos a Era Vargas e a implantação do modelo burocrático. Pois bem, com a implantação do modelo burocrático, nós tivemos já alguns pontos importantes e a quebra do vínculo com o patrimonialismo. Começamos aí a valorizar a legalidade, a impessoalidade começou a ganhar força e esse modelo burocrático passa por uma reforma, né? Uma reforma aí que tivemos durante o regime militar, o Decreto 200 de 1967, e aí tivemos com a vinda da Nova República, com o advento da Nova República, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e o Plano Diretor de 1995, a administração gerencial. E no modelo gerencial, nós valorizamos e nós damos uma ênfase às pessoas e à solução dos problemas dessas pessoas. E isso tudo ganhou um reforço ainda maior com a emenda 19 de 1998, que legitimou mesmo e tornou explícito o princípio da eficiência dentro dos princípios que regem a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E é o princípio da eficiência que tem uma relação direta com essa questão que falamos de atendimento, qualidade no atendimento. Mas veja que interessante, quando se fala em atendimento ao público, o público é o destino, o público é o cliente, o público é o outro, aquele que foi buscar um serviço, aquele que foi buscar a solução para um problema. Quando falamos disso, o atendimento pode ser visto como 3 coisas. Ele pode ser um ato, ele pode ser uma maneira ou ele pode ser um lugar. Olha que interessante, o atendimento pode ser um ato, maneira ou lugar. O ato ou o efeito de atender. Então, quando você, usando o verbo atender, quando você está praticando isso, quando você está atendendo, atendimento, o ato de atender alguém, o ato de atender telefone, o ato de atender uma pessoa, o ato de atender aquele que busca pela solução. Maneira já diz respeito a um conjunto de coisas. A maneira como habitualmente são atendidos os usuários de determinado serviço. Então aí nesse sentido eu estou falando sobre o que você achou do atendimento ou da maneira como habitualmente são atendidos os usuários de determinado tipo de serviço. E temos também o lugar, que pode ser lá o setor, o setor, a própria recepção, o primeiro contato, a porta para a entrada do cliente no seu negócio. Então o atendimento pode ser o que mesmo? Pode ser ato, pode ser maneira ou pode ser lugar. Ato ou efeito de atender, maneira como habitualmente são atendidos os usuários de determinado serviço, ou então o lugar onde o atendimento é feito. E o que as pessoas buscam hoje é a excelência do atendimento. A excelência, de onde que vem esse termo? Esse termo vem de tem uma origem de nobre. Excelência é nobreza, é uma coisa áurea, uma coisa requintada, refinada, elegante. A excelência do atendimento é algo que ultrapassa o bom, que ultrapassa o ótimo, é a busca pelo atendimento ideal. Então observe na tela, a excelência no atendimento. Atendimento corresponde ao ato de atender, ou seja, ao ato de prestar atenção às pessoas com as quais mantemos contato. Quem pratica o atendimento deve ser responsável adotando um estado de espírito baseado na gentileza. O bom atendimento é aquele que procura verdadeiramente atender às expectativas do público. Por isso é bom ter em mente que ele é, antes de tudo, a razão do seu trabalho. Ao atender o público, é necessário informar e esclarecer as dúvidas, além de agilizar o atendimento e, eventualmente, acalmar os ânimos quando necessário. Então, o atendimento de excelência, o atendimento de qualidade, ele procura, entre outras coisas, solucionar problemas e impedir que novos problemas surjam, que novos problemas aconteçam. Mas veja que uma palavra, um termo que está sendo muito usado aqui, é o atendimento ao público. Mas quem é este público? Quem é o público que precisa ou que depende ou que usufrui do serviço do atendimento? Veja aí quem é o público. O
Público ou cliente interno são todos os servidores e companheiros de trabalho, tais como professores, técnicos, estagiários, bolsistas, especializados, enfim, né? Quando falamos de instituições. Entende-se público interno o indivíduo que trabalha para a instituição, participando ativamente dela. De acordo com esse conceito, os funcionários prestam serviços internos a outros funcionários, ou seja, todos os trabalhadores, servidores terceirizados são clientes uns dos outros. Público externo são todos aqueles atendidos, por exemplo, por uma universidade, alunos, imprensa, comunidade em geral. E aqui um exemplo que eu coloquei para você. Coloquei o exemplo. Então, numa universidade, quem seria o público interno? O público interno são os professores, o público interno são os terceirizados, são os técnicos, são os estagiários. Num ambiente, num órgão público, são aqueles que estão dentro do órgão, trabalhando dentro do órgão. E o público externo, ou o cliente, são aqueles que são atendidos pelo órgão. Então imagine que quando nós falamos de universidade, de órgãos públicos, quando nós falamos da administração, de empresas privadas, de bancos, quando nós falamos de setores, ou melhor, de empresas que precisam e dependem do atendimento para um bom trabalho, nós falamos do público que é o público interno e o público externo. E como que você presta um atendimento de qualidade? Com boa vontade, profissionalismo e, acima de tudo, respeito ao público, buscando sempre ouvir o que as pessoas têm a dizer. Além disso, é importante conhecer a estrutura organizacional e as atividades realizadas pelos funcionários. Tais informações são fundamentais para tornar um atendimento eficiente. Daqui a pouco eu vou falar para você sobre o SCOT, né, que é a regra, são os pilares do bom atendimento, mas você já tem uma noção de que, profissionalismo acima de tudo, respeito ao público, então ser profissional, ser respeitoso, vamos colocar aqui, respeito é um dos elementos importantíssimos para o bom atendimento, respeito, profissionalismo é outro elemento importantíssimo para um bom atendimento, tá certo? Elementos importantes que dizem respeito ao atendimento e à satisfação, porque o cliente precisa, ele busca a satisfação e ele precisa ser atendido nessa busca pela satisfação. E quais seriam os pilares? Os pilares para um bom atendimento? Quais seriam as características de um bom atendimento? Como deve ser o proceder de um bom atendimento? Fiz um esqueminha para você mais do que especial e esse esqueminha vai deixar você muito inteirado do assunto. Observa na tela aí o esqueminha do bom atendimento. Olha aí. Conheça o cliente. Primeira coisa é isso, conhecer o cliente. Saber sobre as suas necessidades, sobre os seus anseios, saber sobre a sua dor, entenda o que ele precisa, entender o que o cliente precisa, entender o que ele busca, entender o que ele está buscando naquela procura pelo determinado serviço. Tenha prazer em atender, demonstre simpatia e cordialidade. Não abandone seu cliente, seja prestativo. Atenda de forma humanizada. Ouça o seu cliente e aqui as dicas do bom atendimento SCOT que eu já vou falar para você. Mas olha que caminho interessante. Então, conhecer o cliente. Não adianta você oferecer geladeira se ele quer fogão. Não adianta você dizer bom dia se é noite. Não adianta você tentar fornecer para ele ou resolver o problema dele se você nem entende o que ele precisa. Então, humanizar, o atendimento deve ser humanizado, atenda-o de forma humanizada. Olha que interessante isso. Todos querem ser tratados com respeito, com cordialidade, com empatia. Inclusive, algumas questões já trouxeram esse tema de empatia como característica de um bom atendimento. Para isso, o atendente precisa saber ouvir. Para isso, o atendente precisa se interessar. Para isso, o atendente não pode abandonar o cliente no meio da sua jornada. Você não gostaria de ser mal atendido? Pois bem, não ofereça um atendimento de baixa qualidade, porque isso afeta de uma forma fundamental, de uma forma essencial, a sua questão ética, o seu bom conceito dentro da vida funcional. Atender bem é representar a administração pública de uma forma positiva e é isso que se espera. Então, mas o que é o SCOT? O que é SCOT? SCOT, o que é isso aqui? Essa sigla é legal você guardar, tá? Que é a sigla que se refere às características de um bom atendimento, da qualidade no serviço, no atendimento com qualidade. SCOT. E o que é SCOT? Vamos lá. SCOT significa segurança, o atendimento deve repassar segurança, clareza, objetividade e transparência. Isso é SCOT.
Segurança, clareza, objetividade e transparência. Então não esqueça, segurança, clareza, objetividade e transparência. Scott, segurança, clareza, objetividade e transparência. Vamos ver um item a item para você entender o que eu quero dizer. Segurança. Abordar o cliente estando seguro do que você está vendendo, do que você está oferecendo, é a base para o bom atendimento. Para garantir essa segurança na abordagem e na resposta para eventuais dúvidas do consumidor, o treinamento da equipe é essencial para qualquer atividade de empreendedorismo. Para atender com segurança, o vendedor ou o atendente precisa estar bem informado acerca do produto em questão. Diante disso, compreender a filosofia da empresa, assim como conhecer seu público-alvo, é ferramenta básica. Quando nós falamos em venda, você tem que considerar que a venda é o ato pelo qual você passa uma ideia. Você está atendendo ao cliente com uma finalidade. Às vezes não é a venda física, mas você está ali prestando o seu serviço e você está vendendo a sua mão de obra. Você está vendendo o seu trabalho. Então, ao atender alguém, você também está fazendo essa relação. Por isso, segurança naquilo que você diz. Não tem coisa pior do que você pedir uma informação e a pessoa não saber informar você. Não, você já passou por essa situação? Sabe? Então, deixa eu ver. Tá. Né? Onde é que você vai? Olha, vai, dá uma agonia, dá vontade de você... Entende? É mais ou menos isso. Então, para não passar por isso, o primeiro S, a primeira letra aqui do Scott é S, segurança, tá bom? Clareza. Ao falar com clareza e propriedade as características de determinado produto ou serviço, é possível transmitir confiança para o cliente, fazendo com que ele tenha mais interesse e desejo em efetuar a compra. Clareza no atendimento, clareza na hora de falar, clareza e segurança. Então, primeiro falar com segurança, transmitir com segurança, atender com segurança. Depois, transmitir, atender com clareza. E aí vem objetividade. Segurança e clareza geram objetividade na hora da abordagem. Por meio da objetividade, o cliente não se sente enrolado pelo atendente. Inclusive, se sente mais seguro para obter o produto ou o serviço ou sair de lá ciente da informação. Então, por exemplo, o cliente foi pedir uma informação para você. Lembra? Segurança, segurança, clareza, objetividade. Sem ficar enrolando, a verdade é curta e direta. Quando enrola demais é porque tem alguma coisa acontecendo. Então seja objetivo, seja direto, que isso é a melhor forma de você expor as suas ideias. E também transparência, esse é o quesito que completa os três anteriores, né? A segurança, a clareza, a objetividade, segurança, clareza, objetividade e agora vem o T de transparência. Tudo que os clientes almejam na hora de buscar um produto é uma abordagem honesta e informações coesas e precisas. A transparência no atendimento passa para o cliente a ideia que ele não está sendo subestimado, mas sim que ele está sendo valorizado, tratado com honestidade e respeito. E aí nós fechamos um ciclo importante, um ciclo fundamental na hora de você repassar ao cliente tudo aquilo que é necessário para ele sair de o quê? Para ele sair satisfeito, para ele sair contente, para ele sair feliz da vida. É isso que precisa acontecer, é isso que precisa ocorrer. Dois conceitos importantes quando falamos sobre o atendimento, que você deve saber, além dos pilares e da qualidade do atendimento, o que deve surgir de um bom atendimento são dois conceitos que eu quero que você preste bastante atenção, que já foram inclusive alvo e cobrança em prova, que é o quê? Que é a empatia. O que é empatia? Capacidade de se colocar no lugar do outro para entender o modo de pensar dele. Conceito fundamental no marketing. O servidor deve ter empatia com o cidadão. Isso é fato, já foi cobrado em questão e você tem que considerar isso. Na comunicação, o servidor ele deve ter empatia com o cidadão. O que é empatia? Se colocar no lugar do cidadão. Tentar entender o que o cidadão procura e o que o cidadão busca quando ele está diante de você. O que o cidadão precisa, o que o cidadão quer e o que o cidadão espera. Se existir a empatia, um passo importante para o bom atendimento foi dado. Se não existir empatia, é muito difícil que exista o bom atendimento, porque quando nós não nos colocamos no lugar do outro, há naturalmente uma dificuldade em conseguir entender o outro, em conseguir compreender o outro. E isso até afeta as questões de comunicação, isso afeta as questões de relacionamento, isso afeta as questões de entendimento, porque a empatia é fundamental quando falamos do atendimento ao público e ao cidadão. E a outra coisa, o outro conceito importante, homeostasia. O que é homeostasia? Equilíbrio dinâmico adquirido pela autorregulação, autocontrole. É a capacidade de se manter dentro de certos limites ao longo do tempo em busca de estabilidade. Homeostasia é isso. Então você tem que buscar, muitas vezes você vai entrar em situações tensas,
Em situações complicadas e até mesmo situações complexas, onde você vai precisar manter o equilíbrio, onde você vai precisar manter o bom senso, onde você tem que saber que ali o elo fraco da corrente é o cidadão. O cidadão que está cheio de dor, o cidadão que está cheio de angústia. Sabe quando você vai no hospital, por exemplo? Vai no hospital. Eu não estou falando do caos que existe no hospital e na saúde pública do Brasil. Eu quero falar quando você vai a um hospital e no hospital você vê que às vezes as pessoas estão ali numa situação complicada e os atendentes tentam manter a certa calma, tentam manter um equilíbrio. Porque se ele se deixar afetar pela situação doente, ele vai entrar na loucura. Então, às vezes, o paciente falta com respeito, às vezes o paciente está exaltado, né? Mas é o paciente, ele está com dor, ele está com uma necessidade, ele precisa ser atendido de alguma forma, ele precisa ter a dor dele solucionada, a dor sanada. Então entenda que no atendimento ao cidadão, durante o exercício da sua função dentro do serviço público, você precisa considerar isso. Se colocar no lugar do outro, empatia, homeostasia, o seu esforço para manter o equilíbrio nessa relação. Mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois do exercício longo ou de longos anos da sua função, você ainda precisa considerar isso. Tem uma frase que eu falo sobre o ser professor, e quando eu falo sobre o ser professor, eu sempre digo assim, ó, ser professor consiste na arte de sempre ou de ensinar a mesma coisa várias vezes como se fosse a primeira vez. É isso que é ser professor. É ensinar a mesma coisa várias vezes como se fosse a primeira vez. Com novidade, trazendo ali a empolgação, a alegria, a empatia. Tem que se colocar no lugar do outro, tem que se colocar no lugar do aluno, no lugar de quem está te ouvindo. É por isso que eu sempre procuro trazer para você, eu vou procurar trazer para você sempre a aula de uma forma dinâmica. Eu vou tentar pegar a dificuldade do conteúdo, vou mastigar e entregar para você de um jeito inteligível. De um jeito que você fala, nossa, que interessante. Lógico que existe a sua parte também, existe o seu compromisso, onde você vai precisar estudar, você vai precisar complementar, você vai precisar... Mas eu tô trazendo para você aquilo que realmente cai na sua prova para orientar você da melhor maneira possível, e eu tenho que fazer isso como se fosse realmente a primeira vez. Por quê? Porque eu não sei, você que está aí assistindo agora, pode ser que você não saiba nada sobre atendimento, pode ser que você já tenha uma noção, por isso que eu tenho que falar numa linguagem onde quem não sabe nada entenda e quem já sabe muito, veja também com atenção. Se eu falo numa linguagem muito complicada, se eu trago termos muito rebuscados, quem não sabe nada fica perdido. Se eu trago algo muito superficial, quem já sabe um pouco fica perdido. Então olha só como a gente tem que fazer. Eu tenho que me colocar no seu lugar e tentar transmitir a mensagem de um jeito que eu gostaria que fosse transmitida para mim. E isso não pode acabar com o passar do tempo. Então, empatia e homeostasia, tá bom? E os 3 passos do verdadeiro profissional do atendimento. Então, entender o seu verdadeiro papel, de atender, de prestar um serviço com a melhor qualidade, com empatia e homeostasia. Entender o lado humano, o atendimento humanizado, manter um estado de espírito positivo. Esses são os 3 passos do profissional do atendimento. Então você tem alguns comportamentos, sim, que você deve prestar atenção e pelos quais você deve zelar durante o exercício da sua função. Olha que interessante. Esse servidor, o servidor do atendimento, deve solicitar informações ao cidadão, caso os dados disponíveis não sejam suficientes. O servidor responsável pelo atendimento deve sempre buscar identificar qual é a verdadeira demanda. O atendente precisa cotejar, comparar aquilo que foi apresentado para ele com aquilo que deveria ser mostrado. O servidor deve pesquisar as informações solicitadas pelo cidadão. O atendente deve registrar, formalizar as solicitações, ou seja, registrar o trabalho realizado. Ele deve também emitir documentos solicitados pelo cidadão. O servidor precisa orientar o cidadão, objetivando sua compreensão sobre a informação prestada. Por fim, o servidor também necessita arquivar informações que não serão utilizadas em um curto prazo. Veja que existe toda uma missão em torno do servidor e de como você deve atender. Existe todo um cuidado com a sua apresentação pessoal, com a sua forma de se comunicar, existe todo um cuidado em como você vai repassar, em como você vai se apresentar, existe todo um cuidado em como você vai transmitir as informações e em como você vai mostrar o seu interesse pelo cidadão. E todo esse cuidado deve ser sempre considerado ao pé da letra, com
toda a atenção possível para que você consiga fazer o quê? Para que você consiga ser visto com qualidade, ou seja, tendo um serviço de qualidade e ser visto com bons olhos pelo cidadão que procura atendimento. A apresentação pessoal. Evite usar roupas extravagantes que chamem muito atenção, como decotes muito ousados, roupas muito curtas ou apertadas, que possam trazer algum tipo de constrangimento ao público. Use o bom senso ao se vestir para trabalhar. Não compareça ao trabalho de bermuda como se estivesse de folga. Passe uma imagem profissional. Evite usar perfume muito forte. Nessa hora fala assim, poxa, mas como assim? Quer dizer que não pode usar decote? Como que é esse negócio? Não é isso, não confunda. O que eu estou falando aqui é que a vestimenta, o uso de uma vestimenta adequada, de acordo com a função exercida, consta inclusive dentro da conduta ética do servidor. Então o cara não vai poder ir lá, né, no serviço público, vou de bermuda, chinelão, camiseta, regata, não vai usar. Você não vai poder usar roupas curtas, nem homens nem mulheres. Você não vai poder usar, assim como a gente fala de decote para o público feminino, a gente fala também de roupas cavadas para o público masculino, para as pessoas. Então isso é usar o bom senso, tá? Celular, o uso de celular. Ao atender o celular, sendo o assunto particular, fale baixo e seja breve. Mantenha o toque do seu celular num tom em que somente você ouça. Se o telefone celular alheio tocar e seu dono não estiver no local, não atenda. Telefone celular é um objeto pessoal. Meu amor, não vá me... tocou, eu atendi aqui, desculpa, já pensou? O telefone é de um cara, você é uma mulher, a mulher do cara tá ligando e ela é ciumenta, você atende. Meu pai, até explicar que focinho de porco não é tomada, lascou. Então é um objeto pessoal que deve ser mantido com essa descrição e deve ser mantido dessa forma. Por isso, toma cuidado. E o celular, se você não usa ele especificamente, se não está lá definido e esclarecido e especificado que ele é seu objeto de trabalho, ele é seu objeto pessoal. Já pensou dando aula pra você aqui, só falar, só um minutinho aqui, só viu, só um pouquinho, deixa eu atender meu celular. Oi, tá. E você aí, assistindo aula, e eu aqui, Você não ia gostar, não é mesmo? Você não ia gostar. Pois bem, empatia. Se coloca no lugar da outra pessoa. Outra coisa, já pensou você no meio da aula, você está assistindo a aula aqui, aí de repente o celular toca, eu não atendo, mas desculpa, não fica legal, vai pensar, nossa, o professor entrou, né, para dar aula e nem desligou o celular. Pois bem, empatia, se coloque no lugar do cidadão, se coloca. Outra coisa, não fica atendendo, e já pensou eu aqui atendendo você, mexendo assim, pode falar, também não. Então toma cuidado, pensa que como você não gostaria de ser tratado, você não deve tratar as outras pessoas, tá bom? Dicas de postura, olha só, empatia, coloque-se no lugar das pessoas e procure atender as expectativas. Preste atenção, não apenas ouça as pessoas, mas esforce para entender o real significado do que dizem. Seja gentil, atencioso, atenciosa, disposto, disposta. Use palavras simpáticas no relacionamento diário com as pessoas. À sua volta, bom dia, por favor, com licença. Homens devem dizer obrigado e mulheres obrigada. Pelo amor, isso aqui não era nem pra eu estar falando, mas tem gente que confunde. Mulher diz obrigada, homem diz obrigado. Não é questão de gênero, não complica isso. É uma questão de convenção. Se você se sente, se você, aí claro, você tem uma identidade de gênero diferente, aí você fala como você quiser, mas a rigor, homem vai falar obrigado, mulher diz obrigada, não tem a ver com o interlocutor, não tem a ver com outra pessoa, tem a ver com quem está agradecendo, tá? Então se uma mulher fizer um favor para mim, eu digo obrigado, se um homem fizer um favor para mim, eu digo obrigado, porque eu uso aqui o obrigado, sendo homem, assim. Agora, se eu sou uma mulher, quem faz um favor pra mim é um homem, eu digo obrigada. Quem faz um favor pra mim é uma mulher, eu digo obrigada. Então homens dizem obrigado, mulheres dizem obrigado. Parece simples, parece tosco talvez, né? Mas tem gente que erra muito nisso, você já deve ter visto isso errado. Já deve ter visto isso acontecer alguma vez. Tente resolver na hora e não daqui a pouco, eliminando o hábito da procrastinação, adiamento ou deixar para depois. Evite também o jogo de responsabilidade. Há quem mande as pessoas de um lugar para o outro sem nunca resolver nada. Isso é horrível, né? Isso é horrível. Não, você vai ali pro departamento tal, aí você vai. Aí você vai lá pro outro departamento, aí você vai lá para não sei onde, você volta no primeiro lugar. Aí no primeiro lugar a pessoa fala, então não tem o que fazer. Não dava para ter dito antes isso. Não dava para ter dito antes, porque você fica andando para tudo que é lado, não funciona.
Evite falar pegando nas pessoas, mantenha uma distância razoável. Não se refira à pessoa como querido, amigo, flor, estrela, lua, sol, PQP. Não. Evite falar alto no seu trabalho, não reclame do salário, da vida, da família e do mundo, não faça fofocas, procure ter flexibilidade e não haja como um robô, tampouco como um funcionário rígido que diz sinto muito, mas não podemos fugir das regras. Não repreenda alguém em público, fale a sós posteriormente. Seja empático, empatia e aceite pontos de vista diferentes do seu. Veja, são regras, acima de tudo, regras de boa convivência, porque o atendimento é isso. Atender significa conviver bem, viver bem e estar disposto a dar ao seu público aquilo que você gostaria de receber de um atendente. Aí não vai ter erro não, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, tenha compreendido e que isso seja muito útil na sua preparação. Um forte abraço, valeu e até mais!